Vamos lá, gente, chegou, tá na hora. É o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Nosso time está aqui, ó, preparado, prontinho para trazer as principais notícias dos bastidores da política, os corredores do poder, para você ligado com a gente em todo o Maranhão, hein? Fica ligado, hoje é sexta-feira e confira os destaques de hoje. Rosiana dá resposta a Dino e fala em demagogia no comentário do governador sobre empréstimos contraídos pelo estado do Maranhão. A gente vai falar também que o estado tem o menor número de policiais por habitantes do país. Deputado defende congelamento de impostos no estado. E deu na Veja, Lula banca Freixo no Rio, mas rejeita candidato de Dino no estado do Maranhão. E o PDT oficializa pré-candidatura de Ciro Gomes. Vamos falar também da visita ontem do pré-candidato Brandão ao Partido dos Trabalhadores. Fique ligado, a sexta-feira está assim, ó, recheada de notícias para você. Vamos lá. O nosso muito obrigado a você que nos dá o carinho, a honra da audiência em todo o estado do Maranhão, em especial os amigos do rádio que estão com a gente aí. O rádio vai mais longe, né? Um estado enorme como é o Maranhão, o rádio tem uma importância fundamental. E você que está aí, ó, na Difusora FM, nosso muito obrigado. 98991968622, a partir de agora liberado à sua disposição para que você participe e construa o programa junto com a gente, tá bom? Os principais assuntos da política agora no Jornal da Difusora em sua primeira edição. E a gente começa o programa assim, ó, um dado negativo para o estado do Maranhão, principalmente para a gestão do governador Flávio Dino, que completa 8 anos. Proporcionalmente, o nosso estado é o estado com menor efetivo de policiais militares do país. A média é de 1 PM para cada 800 habitantes. São menos de 10 mil policiais no estado. Só para você ter uma ideia, São Paulo tem quase 90 mil policiais militares na ativa. E mesmo com esse baixo número de agentes de segurança, 1.700 aprovados no concurso da PM em 2017 ainda aguardam nomeação. Agnes, o Dielber e o Ailton fizeram o concurso da Polícia Militar do Maranhão em 2017. Eles estão entre os 1.800 candidatos que ficaram no quadro para cadastro de reserva. A promessa era de que seriam convocados. Eles chegaram, inclusive, a fazer o curso de formação, com duração de 3 meses. Mas até hoje, quase 5 anos depois, não ingressaram na corporação. Nós passamos em todas as etapas do concurso, né, eu como todos os outros, e fizemos inclusive o curso de formação, só que até hoje estamos aguardando a nomeação, porque desde 2018 se arrasta essa situação e até agora não houve um posicionamento. O Ailton, por conta do curso de formação, precisou pedir demissão do trabalho na época. Após essa etapa do concurso, não foi chamado para a PM e ainda ficou desempregado. Trabalhava no Grupo Equatorial, uma das 100 melhores empresas para se trabalhar, e infelizmente eu tive que sair dessa empresa para entrar no curso de formação, acreditando em ser nomeado. Atualmente o Maranhão conta com 8.400 policiais militares ativos, o menor efetivo proporcionalmente no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE. Com esse quantitativo, o cálculo é de 1 policial militar para cada 816 habitantes, enquanto que a média nacional é de 1 PM para cada 471 habitantes. Com essa taxa, o estado ocupa a pior colocação de todo o país. Além do maior déficit de policiais militares de todo o Brasil, o que acaba contribuindo para o aumento nos índices de criminalidade, atualmente o Maranhão tem aproximadamente 1.700 homens prontos para servir a corporação, mas que não são convocados. Nós temos 3 situações. Primeiro, aumento da criminalidade, aumento da violência. Segundo, vagas ociosas na Polícia Militar que passam de 4 mil. E homens preparados, treinados, prontos para assumir. Só depende de quê? Da boa vontade do governador. E é por isso que a gente implora, solicita, pede ao governador Flávio Dino que tenha benevolência, que tenha complacência com a população e com esses homens que aguardam a nomeação na Polícia Militar do Estado do Maranhão. O que os candidatos aprovados reivindicam é a oportunidade de poder exercer a profissão para a qual tanto se prepararam e somar forças no combate à criminalidade no Maranhão. O meu desejo, o desejo de meus irmãos que estão aqui comigo é justamente servir. A gente tem um sonho de infância de servir, entendeu? Eu sou engenheiro civil, os meus colegas têm as profissões deles, mas o nosso sonho é ser militar, entendeu? A gente tem esse sonho de infância, a gente tem essa vocação mesmo para poder ser militar, tá entendendo?
Esse problema é histórico aqui do Maranhão, né? Nossa bancada está aqui, está pronta, preparada para mais um Jornal da Difusora. Antes de acionar os nossos comentaristas, hoje a participação da nossa coordenadora de produção e conteúdo, Cristiane Moraes, conosco também, que é a jornalista Cristiane Moraes, o John Coutrin e o Eduardo Ericeira. A gente vai mostrar um último levantamento do IBGE sobre o número de policiais em alguns estados da federação. Esse número não é recente, mas foi o último número divulgado e é com base nesses números que, enfim, né, o próprio governo do estado tem acesso também a esse número. Olha só, esse é o comparativo do efetivo em relação ao número de habitantes. O estado do Maranhão está aí, ó, infelizmente, como um estado que tem o maior déficit em relação aos policiais por 1.000 habitantes. O efetivo de 8.400 com 800 para 816 habitantes. O Piauí tem 4.015. O Ceará, 16.245, repetindo que aqui o que conta não é a quantidade de policiais, mas a relação. É o proporcional, né? A proporcionalidade entre o número de habitantes e um policial militar para cada 816 habitantes, quer dizer, é muita coisa, né? Então, a proporcionalidade é essa, habitantes e o efetivo. E aí, por isso, o resultado foi esse aí. A gente tem o Maranhão, o segundo lugar o Piauí, depois o Ceará, Paraíba, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte em relação ao Nordeste. Então, o Maranhão lidera em relação ao Brasil o déficit de policiais militares e no Nordeste a situação fica exatamente como esse quadro aí que a gente acabou de mostrar para vocês. Começar com o Eduardo Ericeira. Eduardo, segurança é sempre um item muito cobrado pela própria população e com razão, né? A criminalidade crescendo cada vez mais e a gente precisa mudar essa história. É claro que é um problema histórico, mas já temos aí um tempo que precisamos resolver essa situação, Eduardo. Certamente, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde ao John, a Cris, que está aqui conosco. É uma ótima tarde também para você que nos acompanha. Obrigado aí pelo carinho da audiência, tanto no rádio quanto na TV. De fato, só como você colocou, Adalberto, às vezes a pessoa fala assim, não, mas tem mais policiais do que no Piauí, do que na Alagoas, por exemplo, como o quadro mostrou, mas essa questão de proporcionalidade, né? A população do Piauí e a população de Alagoas é menor do que aqui a do estado do Maranhão. Vem bem próximo ali ao Rio Grande do Norte também, mas quando vai ver essa questão de policial militar por quantidade de habitantes, se percebe uma discrepância muito grande. O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 387 a cada um policial, aqui 816, quando a média é de 400, pouco mais de 400, uma média nacional. Se for analisar também essa situação, teria que dobrar, pelo menos, o efetivo aqui do estado do Maranhão. A gente conversa muito com a categoria, com os policiais militares, policiais civis, enfim, com a categoria da segurança pública, com a própria direção, né, da segurança pública aqui do estado do Maranhão, e eles falam sobre essa situação. Claro que a gente tem que chamar a atenção, segurança pública é de responsabilidade de todos. É minha, é sua, você que nos acompanha, você que me ouve pelo rádio, mas claro, a polícia, o efetivo, principalmente a polícia militar, que é o policiamento preventivo, tem que ter, de fato, um efetivo maior e não concentrado, né? Claro que tem que ser o policiamento, a segurança para todo o estado. Isso é uma reclamação muito recorrente, não tem como estar em todo local, obviamente, mesmo que você dobre o efetivo da polícia militar, vai ter que continuar aumentando, porque polícia a gente sabe que além de qualificação é quantidade, mas claro, é óbvio que tem que aumentar o efetivo para garantir uma maior segurança do estado do Maranhão. Lembrando também que segurança pública está totalmente relacionado a outros setores, como por exemplo a educação. Com mais educação, certamente diminuiria a segurança pública de qualquer local, estado, país, enfim. Boa tarde, Cristiane. Fica também a expectativa de quem fez o concurso, né? Fica imaginando, a pessoa fez o concurso, aguarda ser chamado, né? Sabemos da necessidade desses profissionais tão importantes aqui para o nosso estado do Maranhão. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, John. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você que nos assiste. É legítimo, né? As pessoas passam muito tempo se preparando para um concurso público, a aprovação ela é legítima e a expectativa de ser chamado, né, de ocupar o cargo para o qual, né, foi aprovado também é legítima, né? Então existe essa expectativa. E maior a expectativa é nas ruas, as pessoas querendo o policiamento. Olha só, segundo a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, o ideal seria um policial para cada 350 pessoas. Isso sem contar com outros efetivos aí, como o Corpo de Bombeiros, né, e outras forças também que compõem esse aparato. Então, é importante, né, que o governador Flávio Dino e o governo do estado repense essa postura, né, e dialogue com a categoria, dialogue aí com essas pessoas que foram aprovadas no concurso público, porque essa novela ela já dura bastante tempo. Né? Há bastante tempo eles vêm reivindicando o direito de ocuparem esse cargo para o qual se prepararam e para o qual foram aprovados. Né? Boa tarde, John Coutrin. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ericeira. Sem dúvida, o Eduardo pontuou bem, a Cris também.
Segurança se faz com polícia na rua, a gente sabe disso, não é? Quanto mais presente efetivo da polícia, quanto mais presente efetivo humano, é claro que isso, né, reduz a criminalidade, de certa forma intimida o bandido. Então, quanto mais policiais, mais efetivo, mais pessoas, o efetivo da polícia na rua, muito melhor, né? É claro. O governo alega aqui, Eduardo, sempre tem dito, como você falou, né, do Alberto, Eduardo e Cris, essa é uma reivindicação antiga, desde que foi feito o concurso. O governo sempre diz que vem chamando, né, algumas pessoas, vem chamando aos poucos. Não tem como chamar tudo pela questão da responsabilidade fiscal, não tem como pagar, né, o salário de todos. Até no orçamento, todo ano que se discute o orçamento, sempre tem essa questão também levantada por alguns deputados de oposição, para olhar também para essa questão, né, de chamar os concursados. Eu achei a fala de um dos concursados ali em relação, chegaram até a fazer o curso, né? Acho que isso aí, se não dava, né, se não tinha, por que colocaram para fazer o curso? Assim que eu não entendi muito bem em relação a isso, né? Mas, de certa forma, há avanços também em relação a essa questão de promoções. O governo do Estado tem feito promoções, Jefferson Portela sempre diz que o governo atual é o que mais fez promoções, que tem chamado os policiais militares, mas a gente sabe, pelos dados aí que nós temos observado, né, é preciso aumentar esse efetivo, né, em relação a essa proporcionalidade pelo número de habitantes. Vamos aguardar aí que ainda esse ano haja uma boa notícia, né, que haja a convocação de mais concursados em relação aos anos anteriores. Nós solicitamos à Secretaria de Segurança Pública do Estado informação e posicionamento em relação a essa questão da proporcionalidade, esses números que revelam aí a situação do Maranhão comparado com o restante do país, mas até o momento não obtivemos retorno. A gente segue por aqui com o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Você vai mandando mensagem para a gente, daqui a pouquinho a gente vai registrar a audiência em todo o estado do Maranhão. Manda mensagem para o nosso WhatsApp aqui, tá bom? Você do rádio e na TV nos acompanhando aí pela Rádio Difusora FM e também pela TV Difusora. A gente vai falar agora de um assunto que tomou conta das redes sociais, porque, inclusive, a situação é o seguinte. Primeiro, o governador Flávio Dino fez uma crítica em relação ao endividamento do Estado, o empréstimo, inclusive, que o Estado fez na gestão anterior. Aí está, portanto, o post do governador Flávio Dino, desses anos, fiz de tudo para livrar o Maranhão de uma dívida indexada ao dólar. Recorremos ao Poder Judiciário, mas tivemos que pagar mais uma parcela dessa tragédia, 294 milhões de reais. Esse foi o posicionamento do governador Flávio Dino nas redes sociais. E aí, a ex-governadora Rosiana Sarney respondeu a esse post, inclusive usando dois tópicos lá, dois tweets. A gente vai mostrar para você na tela o tweet da ex-governadora Rosiana Sarney. E olha só, no primeiro ela coloca lá: Sua Excelência recebe o governo com as finanças totalmente organizadas. Mais de 3 bilhões de reais para gastar. Um plano de obras e programas sociais aprovados pelo BNDES. Funcionalismo e fornecedores sem um centavo de atraso. No segundo, que ela fez na sequência, mas no mesmo horário, após 7 anos de governo, faltando pouco mais de 2 meses para entregar o cargo, ainda está reclamando por ter que cumprir com suas obrigações? Se achava ruim, por que não devolveu o dinheiro que encontrou em caixa? Se aproveitou dele até o final e quer fazer demagogia na saída? Quer dizer, foi forte até, né, Diogo Coutrinho, essa resposta da governadora Rosiana Sarney, e o tom, inclusive, desse segundo tweet aí bastante forte, falando, inclusive, em demagogia, né? A Rosiana saiu do governo e deixou o empréstimo aí. É lamentável, né? É claro que ela fez as ponderações dela, mas a gente também não pode deixar de falar que ela fez um empréstimo para pagar para um banco internacional, para pagar pela cotação do dólar. O governador Flávio Dino, nesse ponto, ele tem toda a razão, né? São feitos 2 pagamentos, Adalberto, por ano, esse de quase 300 milhões de reais, né, desse empréstimo que foi feito aí pelo governo anterior. Isso já totalizou mais de 2 bilhões de reais, se eu não me engano, de pagamento desse empréstimo. É claro que um banco desse internacional paga, faz um empréstimo com o governo do Maranhão, por exemplo. É claro que ele vai receber muito mais do que emprestou, né? Tem a questão do justo, a questão da cotação do dólar. Para você ter uma ideia, na época do empréstimo, o dólar estava basicamente algo em torno de R$3, na cotação do dólar. Hoje está, se eu não me engano... Quase 6 já. Quase 6, 5,40, né? 5,40. Então o governo paga por essa cotação de hoje, né? Essa cotação do dólar. A Rosiana sempre tem dito, né, alguns aliados, de que entregou o governo saneado, não é? Sem dívidas.
Mas eu me lembro que na época, numa coletiva que foi feita aí pelo governador, na época, até peguei aqui e rememorei esses dados, o governador, né, o próprio Marcelo Tavares, que era secretário na época, disse que havia uma dívida de algo em torno de R$1 bilhão deixada pela ex-governadora Rosiana Sarney, né, que foram encontrados apenas 24 milhões nos cofres públicos naquela época, em janeiro de 2015. Então, o governo já assumiu com esse empréstimo, com uma dívida de 1 bilhão e mais um empréstimo feito aí pela Rosiana com o Banco Internacional. Então, é claro que esse dinheiro poderia ser investido em outras coisas. Se você pagar 2 parcelas por ano, de algo em torno de quase R$300 milhões, você tira, né, de outras áreas para se investir. Agora chama atenção porque fazia tempo que a gente não via, né, nas redes sociais esse embate entre a ex-governadora e o governador Flávio Dino. Né? Vamos ver se tem resposta, né, para essas perguntas aí, Adalberto. Verdade. Ela lançou aí várias perguntas, vamos ver se a resposta virá. Até o momento a gente estava aqui acompanhando nas redes sociais, não houve resposta ainda, mas nós vamos acompanhar aí, portanto, esse embate, digamos assim, do atual governador do estado e a ex-governadora Rosiana Sarney. Aqui, claro, mostrando todos os lados para que você tire, então, as suas conclusões. Até o Roberto Costa, que é o vice-presidente do partido do MDB, porque a gente sabe que essa conversa do MDB, não é, de apoiar o governador Flávio Dino, né? A gente tem falado isso aqui. Aí fica a Rosiana criticando todo dia, né, o governo do Flávio e a possibilidade do partido dela apoiar a candidatura do Flávio para o Senado. E o Roberto Costa se pronunciou hoje em relação a isso, o vice-presidente do MDB, né? E aí ele falou que o seguinte, né, que a reação da ex-governadora Rosiana Sarney ao Flávio Dino não compromete o canal de diálogo que o MDB tem aberto com os partidos, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, mesmo com posições contraditórias, o respeito mútuo ainda tem se mantido entre as 2 principais lideranças do Estado, que são a Rosiana e o governador Flávio Dino, isso dizendo Roberto Costa, né? Sim. A verdade é que ninguém quer pagar empréstimo, todos os governadores fizeram empréstimos e pagaram empréstimos. Como deputado, participei na Assembleia Legislativa e foram medidas importantes para a realização de políticas públicas necessárias para o Maranhão. Então, ele diz o seguinte ainda, para finalizar. Creio que essas divergências naturais em nada vão atrapalhar os diálogos que estamos tendo com todos os setores da política. Eu não tenho dúvida que a governadora nunca fugirá de um diálogo que possa representar ganhos para o Estado, falando isso, né, da possível aliança com o governador Flávio Dino, né? O que dá para entender que até o partido pode, o MDB pode apoiar o Flávio, mas por essa postura da Rosiana acho difícil, né? Estar no mesmo palanque ali, ele e o Flávio Dino no mesmo palanque. Eu acho que o partido sentiu o golpe, porque a partir do momento que ele se manifesta, olha gente, calma aí, há divergências, mas isso pode não atrapalhar. Uma calma aqui, né? Eu acho que o deputado Roberto Costa, inclusive, ele está tentando apaziguar, né, essa situação. Agora a gente percebe que esse embate, como você colocou, Adalberto, tem sido aí constante, né? O governador Flávio Dino, praticamente todos os twitters, se não forem todos, quase todos, que agora ele tuita, bem próximo aí à eleição, a ex-governadora Rosiana Sarney rebate, né? Até por ser ex-governadora, não concordar com algumas situações, enfim. Mas eu acredito que o Roberto Costa está tentando apaziguar, acho que de fato isso não vai interferir numa futura conversa, de repente até coligação, apoio, de repente no futuro, na eleição futura, né? Na eleição deste ano. Agora, exclusivamente sobre esse assunto, eu só acho que a ex-governadora acabou sentindo aí por ter estar no mandato passado, né? E aí o governador fala sobre essa questão de empréstimo, a ex-governadora tenta que, de certa forma, se defender, até porque ela vai ser candidato na eleição deste ano. E esse debate deve se acirrar aí nas redes sociais, né, nos próximos dias, nos próximos meses também, né, gente? E o recado foi direto, quer dizer, ali não tinha como ela também não se manifestar, né? O recado foi direto para quem o antecedeu, no caso, o Flávio Dino veio depois do mandato, depois do tempo, né, aí da governadora Rosiana Sarney à frente, mais uma vez, aqui do Estado. Portanto, tinha o endereço certo e aí veio a resposta, a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você. Vamos em frente, que hoje a gente tem muitos assuntos, é uma sexta-feira bastante quente essa, no mês de janeiro, com recesso aí parlamentar, mas na política, você sabe, não há tempo para férias, né, não tem como. A gente segue em frente aqui agora, falando para você sobre um deputado estadual que está defendendo o congelamento de impostos no Estado, quando os governadores do Estado vêm a público avisar que o ICMS vai ser, por exemplo, descongelado. O deputado é o Iglesio, é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente conversou, desde ontem, na verdade, veio conversando com o deputado Iglesio, ele que também vem se recuperando, inclusive é médico, né? Vem se recuperando aí de uma gripe também, que tem afetado aí praticamente toda a população. Mas ele comentou sobre essa situação e nos encaminhou, inclusive, um vídeo, teve uma melhora, a gente torce, claro, pela recuperação do deputado, teve uma melhora e conseguiu nos encaminhar aí um material a respeito deste assunto. Ele dá a concepção aí do deputado
o deputado Iglesias Moisés, ele é a favor desse congelamento por parte não só do Maranhão, mas dos estados. Os estados alegam, enfim, que a Petrobras voltou a reajustar, havia um acordo, mas não houve, ainda há esse congelamento por parte do governo federal, mas aí os estados foram contra esse aumento aí que foi anunciado pela Petrobras. Mas vamos acompanhar o que o deputado Iglesias fala sobre o assunto. Na volta a gente comenta mais a respeito deste assunto. O último aumento de preço de referência no Brasil por parte dos estados foi no dia 22 de outubro do ano passado, o ato COTEP número 38. Desde então não foi atualizado esse preço de cobrança em cima do ICMS dos combustíveis. Portanto, o que a gente percebe? Hoje nós temos um barril de petróleo a aproximadamente $88. A expectativa é que ainda esse ano o barril passe $100, ou seja, o maior valor global do petróleo desde 2014. Então a gente tem uma tendência de alta dos combustíveis e, portanto, alta também nos preços praticados pela Petrobras. Nós precisamos ter uma harmonização, uma adequação, uma redução da cobrança do ICMS por parte dos estados, porque hoje no Maranhão, por exemplo, a gente cobra mais de 30% na gasolina e cerca de 18% no diesel, o que termina gerando um impacto grande também, porque esse imposto é calculado no valor final do combustível e não no valor que a Petrobras termina repassando. Pois é, o deputado preocupado, Adalberto, só para finalizar aqui, vamos lá aqui. Então tá bom, vamos mudar de assunto. Pode mudar, tranquilo. É só porque o tempo hoje está realmente bastante apertado. Meu papel aqui vai ser hoje mais do que nunca ser um chato do estúdio. Porque estamos em cima da hora e tem muita coisa para falar. Bom, a gente vai falar agora, eu queria ver se a gente tem condições de... A gente tem aqui várias situações relacionadas ao Partido dos Trabalhadores. Em especial a visita que foi feita ontem pelo vice-governador do estado, Carlos Brandão, à sede do partido, ao presidente estadual do partido, o Francimar, que acabou de assumir. E depois tem a repercussão nacional também dessa fala do presidente Lula relacionada ao Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Maranhão. A gente vai primeiro colocar o vídeo do Francimar, que é o presidente estadual do PT, falando sobre as duas coisas. O encontro que ele teve com Lula, onde ele fala também da política aqui do estado do Maranhão, e ainda a visita do vice-governador Carlos Brandão. Vamos ouvir o presidente estadual do PT. Falou muito bem do governador Flávio Dino, que é um aliado histórico, e também falou dos outros campos políticos aqui do estado do Maranhão, falou da pré-candidatura do Brandão e também do Everton, da importância que deveriam buscar a unidade, mas sabe das dificuldades que está havendo. E, em nenhum momento, ele expressou preferências eleitorais. Entretanto, ele coloca claramente qual é o caminho que nós vamos tomar aqui, que é estar sempre dialogando bem com o governador Flávio Dino. A visita do Brandão, ele solicitou há muitos dias atrás que ele ia visitar e saudar o novo presidente. Então, recebemos eles aqui ontem. Foi uma visita de cordialidade, trouxe parte das forças políticas internas e fizemos um bom diálogo. Fizemos discussão política, propositiva. Além disso, estamos aqui também para receber os outros pré-candidatos, que com certeza se manifestarem e procurarem o partido. Aí, portanto, o presidente do Diretório Estadual do PT, falando sobre o assunto, o Francimar Melo, o John Coutrin. E aí, a gente tem, já a gente vai mostrar, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos mostrar logo tudo, depois a gente roda, é melhor. Agora, o que a gente vai fazer? Isso foi o presidente do Diretório Estadual falando que precisa ter cuidado, que a situação é difícil e tal, e aí repercutiu essa reunião, as duas reuniões, né? A do Lula falando sobre a política aqui no estado do Maranhão, a fala do Lula e também a visita de ontem. Vamos começar pela visita do vice-presidente, do vice-governador Carlos Brandão. Aí está o post que ele colocou, onde ele usa algumas palavras aí que sinalizam, ele fala ali no final, participei numa ótima reunião com a direção do PT, lideranças e sua sede, momento importante para enaltecer a democracia, unir forças em torno de um projeto que nos garantirá mais avanços em prol do Maranhão. Essa é a versão do vice-governador. Desejo ao presidente do partido uma boa jornada em sua gestão e agradeço a recepção e o apoio. Isso foi o que publicou o Carlos Brandão. A gente tem agora uma outra publicação, que é do Zé Inácio, do PT, sobre esse assunto também, e a gente mostra para você como é que foi a repercussão. O Zé Inácio já disse o seguinte: recebemos o vice-governador, destaquei a importância dele como pré-candidato, a ele declarar o apoio ao presidente Lula e do PT compor chapa majoritária nessas eleições. A luta continua. Ainda na reunião, destaquei que o governador Flávio Dino é nosso candidato para o Senado do Maranhão, dada a sua importância política na conjuntura local e nacional. Então, vamos falar primeiro dessa visita de ontem, começar com o John Coutrin, porque a gente tem aí alguns, claro que nas redes sociais cada um, né, coloca o vice-governador fala sobre agradecendo uma espécie de apoio, né, e já o Zé Inácio tem uma fala mais ali de equilíbrio, dizendo, né, que foi visitado
é que é importante que o Brandão esteja com Lula, né? Mais ou menos nessa linha. John. Tem umas alas dentro do PT, que não é novidade para ninguém, que apoiam o vice-governador Carlos Brandão, assim como a outra ala que apoia o senador Everton, né? E por aí vai. Então, um partido que tem algumas alas que são favoráveis ao Brandão, outra ala favorável ao Everton aqui, na questão local, da direção nacional do PT, não é? E também é natural essa visita do Brandão ao PT, né? Ele quer o apoio do partido, é óbvio, ainda com pré-candidato, que ele faça uma visita, que ele reúna, que ele converse, é natural. O Zé Inácio ali, eu percebi, de certa forma, até um recado, né? Ele cobra que o Brandão declare apoio para o Lula, né? Exatamente. É um recadinho que ele mandou ali. Ele quer que o Brandão seja mais incisivo, contundente em relação a isso, né? Na defesa do Lula, o apoio ao Lula. Até para facilitar, de certa forma, acho que o Zé Inácio cobra até para facilitar, de certa forma, as conversas lá em cima, né? Olha, tá aqui, não é só o Everton não, que está lá no Maranhão, né, defendendo o Lula, que é aliado do Lula. Tá aqui o Brandão também, né? Declarando o voto. Só que a situação do Brandão é um pouco incômoda, porque ele é do PSDB e o partido dele tem candidato à presidência da República, né? Que é o João Dória. Fica um pouquinho complicado também para o Brandão fazer isso, né? Ele do PSDB, com o candidato João Dória, e o Zé Inácio querendo que ele declare apoio agora pro Lula, né? Um pouquinho complicado. É incômodo, né, aquela posição, incômodo, né? Mas acima de tudo, resumindo, Adalberto, tem as posições na direção local, o Everton, Brandão, mas quem vai definir, a gente sabe, é a direção nacional, né? A direção nacional que vai bater o martelo. É aquela conversa lá em cima que está tendo entre PT e PSB, não é? A gente sabe disso, aquelas conversações nacionais. E o próprio Francimar sempre tem sempre dito e reafirmado que o interesse principal do PT é o Lula, a eleição do Lula. Então é basicamente isso, mas é normal, natural essas conversas, né? A possibilidade do Brandão ir para o PSB, mas já está conversando com o PT também. Jane, a gente percebe claramente, né, nas palavras, nas entrelinhas, né, o sentido, a mensagem que cada um quer dar, no caso o vice-governador Carlos Brandão e o Zé Inácio do PT também. Esse nó continua aí sem ser desatado, né? A gente vai com os dias aí vendo esse nó sendo desatado, mas eu queria só destacar aqui que a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito enfática, né? Em colocar o posicionamento dele, quem ele apoiou lá fora e quem ele apoiou historicamente aqui. Ele fala do apoio, né, ao governador Flávio Dino, né, na última eleição, mas coloca, né, o Brandão em uma outra condição, né, destacando aí o Brandão como pertencente ao PSDB, né, e coloca o Everton, né, como uma alternativa e pede esse diálogo aqui, né, entre Flávio Dino e essa corrente, né. Então vamos aguardar como que isso vai acontecer, como o John falou, é uma decisão nacional, né, esse apoio, mas é preciso que as coisas aqui no Maranhão também se resolvam, né. Eduardo Liceira, está perto de resolver, será? Tem que estar próximo, difícil, na verdade, né? Está chegando a hora já. Até a convenção tem que estar próximo. Mas só resumindo aqui o que a Cris e o John já colocaram, claro que é uma queda de braço, na verdade, né? Tem a opinião que pesa muito, a maior liderança hoje do PT é a do ex-presidente Lula, e é um projeto nacional, aqui como no Maranhão, nos outros estados, que é a eleição do ex-presidente Lula neste ano. Isso é prioridade, claro, é óbvio, mas tem que se discutir também as questões estaduais, já que a gente tem eleição para governadores. Aqui no estado do Maranhão, o Lula deu aquela declaração, né, falando sobre a situação do Everton, que pelo tom dele até é uma questão de preferência, mas colocou o vice-governador Carlos Brandão por uma questão partidária ainda. E pelo que a gente percebeu aí, o vice-governador ele fez uma reunião aí com várias lideranças do PT, o próprio presidente agora estadual, o Francimar, o deputado estadual Zé Inácio, que se manifestou, o Felipe Camarão, que era pré-candidato, deve ser candidato a deputado federal, enfim, secretários estaduais. Ele colocou, inclusive, que o PT tem uma base muito grande no governo do estado, são vários secretários, tinham pelo menos 2 lá, do trabalho e também do direitos humanos. Então é uma situação que tem que ser, claro, resolvida, tem uma força estadual, uma corrente muito grande pelo vice-governador Carlos Brandão, mas por outro lado pesa a opinião da maior liderança do Partido dos Trabalhadores, que é o ex-presidente Lula, que tem uma amizade muito bem alinhada ao senador Everton. Claro que o apoio ao Flávio Dino para o Senado já está resolvido, agora a discussão tem que ficar, o debate para essa questão do governo do estado. E na imprensa continua repercutindo. A imprensa, as declarações do presidente Lula, a gente mostrou ontem aqui, a bancada debateu o assunto, rejeitando o candidato do governador Flávio Dino no estado do Maranhão, segundo, quer dizer, esse foi o destaque que a Veja deu. A gente bota na tela, inclusive, para você qual foi, aí está a foto e tem o destaque que foi dado pela revista também nessa direção. A manchete, inclusive, que a Veja
que a Veja deu desse assunto foi exatamente essa que eu falei sobre Lula banca Freixo no Rio, mas rejeita candidato de Dino no Maranhão. Foi a repercussão na revista Veja, portanto. A gente ontem destacou esse assunto aqui, falou, os nossos comentaristas falaram bastante, trouxeram, inclusive, mais do que discutir, trazer o próprio Lula falando, né, o depoimento dele, para que você, então, tire as suas conclusões. Esse assunto vai render, a gente vai continuar acompanhando. Ontem já houve essa novidade aí, no caso, que a gente já trouxe para você, que foi essa visita feita ontem no Diretório Estadual do Partido, do PT aqui no Maranhão, por um dos pré-candidatos. A gente segue com muita informação até as 2h15 da tarde. Depois do intervalo, a Prefeitura de São Luís antecipa a vacinação de crianças de 10 e 9 anos. E a gente vai girar no interior do estado com muita informação de Pinheiro, Caxias, Imperatriz. Já, depois do intervalo, um instantinho só, toma só aquele cafezinho e volta com a gente. Já voltamos, eu falei que era rapidinho, deu tempo de tomar um cafezinho? Já está com a gente aqui de volta, né? No rádio, na TV, também no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Nosso time está pronto aqui, preparado. Kate Almeida volta na segunda-feira. Hoje, Cristiane, John e o nosso Eduardo Ericeira conosco aqui na bancada, girando, como diz o Eduardo, no nosso carrossel com as principais notícias da política para você. Olha, agora a gente vai falar sobre vacinação, hein? A Prefeitura da capital vai antecipar a vacinação de crianças de 10 e 9 anos. Vem com a gente aqui porque quem tem os detalhes da vacinação contra a Covid é Ciro Mineiro, que está com a gente. Notícia que foi divulgada recentemente agora, já confirmada, não é isso, Ciro? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, a Cristiane, ao John, ao Eduardo e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Adalberto, a Prefeitura de São Luís anunciou na noite desta quinta-feira nas redes sociais a antecipação da vacinação contra o novo coronavírus, né, a Covid-19, de crianças de 10 e 9 anos de idade que não tenham comorbidades ou deficiência. De acordo com Eduardo Braide, as crianças de 10 anos serão vacinadas nesta sexta-feira, ou seja, já estão sendo vacinadas, né, nos postos destinados à vacinação do público infantil. Enquanto a imunização das crianças de 9 anos acontecerá durante todo o sábado, né, todo dia de amanhã. Eduardo Braide informou ainda que a imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou algum tipo de deficiência continua nos 6 pontos de vacinação disponíveis aqui na capital maranhense. A Secretaria Municipal de Saúde estima que pouco mais de 106 mil crianças que pertencem a esse público-alvo devem ser vacinadas contra a Covid-19 somente nesse primeiro momento. Para se vacinar contra a Covid-19, a criança deve estar acompanhada dos pais ou dos responsáveis, além de levar documentos ou a certidão de nascimento, ou RG, CPF, ou cartão do SUS e comprovante de residência. A Prefeitura de São Luís ressalta que crianças com sintomas gripais só devem ser vacinadas após 4 semanas. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio, desejando um bom final de semana a todos vocês. Viu, Ciro? Mantendo o distanciamento, claro. Nosso Ciro aí, claro, aí com a sua máscara, seguindo todos os protocolos, né? Faltam 9 minutos para as 2 da tarde, você ligado aqui na TV Difusora. Está chegando Arthur Oliveira agora com o nosso Municípios em Foco, fique ligado. Olá, boa tarde. Na zona rural do município de Lago do Junco, imagens gravadas por populares mostram um dos grandes problemas com estradas intrafegáveis enfrentados pelos moradores da área. No vídeo, uma idosa de 88 anos de idade, deficiente visual, é acompanhada por familiares por uma estrada de lamaçal que liga a região rural à zona urbana da cidade para conseguir atendimento. Nós procuramos posicionamento da Prefeitura de Lago do Junco, que em nota afirmou que está realizando um trabalho nesse trecho da estrada que está prejudicada em razão das fortes chuvas que têm caído no município e que têm dificultado o acesso a alguns povoados da zona rural. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Arthur, pelas informações. Você ligado com a gente ao vivo no rádio, na TV, também ao nosso Jornal da Difusora. Daqui a pouquinho, Caxias e Imperatriz na TV vão seguir com a programação local. No rádio, a gente continua junto, o Maranhão inteiro, hein? Vamos agora com o Zé Carlos de Caxias, que tem informações para nós do Jornal da Difusora. Quais são os destaques de hoje, Zé? Bom final de semana, viu? Boa sexta-feira.
Bom final de semana, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham a gente no rádio e na TV Difusora em todo o Maranhão. Olha, hoje a gente destaca a prorrogação do período de inscrições, de matrículas nas escolas de ensino médio da rede pública estadual. A gente vai falar também sobre o crescimento da procura de atendimentos na UPA aqui de Caxias, e as síndromes gripais estão entre os principais motivos, as principais demandas são essas. São essas e outras informações daqui a pouquinho na nossa edição local do Jornal da Difusora. Um excelente final de semana a todos. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Tá aí Zé Carlos falando de Caxias, terra dos poetas, né, rapaz? A audiência máxima na região dos Cocais, com certeza no Jornal da Difusora. Vamos para outra audiência enorme, gigante. A segunda maior cidade do estado é Imperatriz. Vamos para a região tocantina. Leniane de Araújo está por lá, claro, de olho também na situação por conta das chuvas aí no nível do rio Tocantins. Boa tarde para vocês aí, Imperatriz, viu? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente continua ligados, tem alerta amarelo, né? O IMET emitiu esse alerta amarelo. Por aqui a gente também vai destacando o balanço do Conselho Tutelar. Aí agressões e maus-tratos estão no ranking, liderando o ranking. Mais de 600 atendimentos foram registrados no ano de 2021. É muito atendimento em relação à violência contra crianças e adolescentes aqui no município de Imperatriz. A gente também destaca a vacinação em crianças, vacinação contra a Covid-19 em crianças. Mais doses chegaram ao município, aí já se foram mais de 3.000 doses e é muita dose para pouca procura aí da vacina contra a Covid-19 para as crianças. São alguns dos destaques aqui na região tocantina, ao vivo, já no Jornal da Difusora. Eu volto aí com você, desejando já um bom final de semana. Bom final de semana para todos aí em Imperatriz também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente tem muito mais informações aqui com os nossos comentaristas, trazendo os bastidores da política para você que nos acompanha, ligado com a gente aqui na TV Difusora. Vamos falar de Timon, inclusive confusão lá em relação ao orçamento, a uma exigência agora da Justiça, a notícia que saiu agora, na hora do almoço, a gente traz já para você essa informação, para você que se liga aqui na TV Difusora, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já, inclusive agora na sequência, depois do intervalo, tem aí a Imperatriz e Caxias, vão ficar com a sua programação local. Já voltamos aqui com os nossos comentaristas, a bancada pronta, preparada para mais um bloco do nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vem com a gente no rádio também na TV, hein? Olha, a Câmara de Vereadores de Imperatriz aprovou, atenção, a decretação de estado de calamidade em Imperatriz. O repórter Marcelo Júnior está com a gente ao vivo, tem mais informações para nós lá de Imperatriz. Marcelo, boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para a Cristiane, boa tarde também para o Eduardo e para quem está assistindo e ouvindo o Jornal da Difusora nesta sexta-feira. Essa confirmação da decretação do estado de calamidade aqui em Imperatriz aconteceu ontem, em sessão extraordinária realizada pela Câmara de Vereadores aqui da cidade. No último dia 7 de janeiro, a Prefeitura emitiu o decreto de estado de emergência e por questões burocráticas, protocolares, a Câmara de Vereadores precisa aprovar esta situação. E aí ontem os vereadores que estão de recesso se reuniram e confirmaram então o estado de calamidade por causa das enchentes que vem atingindo aqui a cidade. São 28 dias já da cheia do Rio Tocantins, que recuou hoje cerca de 2,70 metros do pico que alcançou, que chegou a 10,89 metros. Então, nesse momento, o Rio Tocantins está cravando 8 metros acima do nível normal, muito próximo dos 7 metros, que é o nível razoável para essa época do ano. Mas ainda existem muitos desabrigados, cerca de 1.532 pessoas estão diretamente afetadas por causa da enchente do rio esse ano aqui na cidade. São 419 famílias que estão entre desabrigados e desalojados. A Prefeitura mantém ainda 10 abrigos em funcionamento aqui na cidade, fazendo o atendimento a essas pessoas que tiveram que sair de suas casas às pressas. A cheia do rio começou ainda no dia 26 de dezembro de 2021. E até aqui este cenário dramático
de dificuldade que o município vem enfrentando. Apesar do rio ter recuado no nível das suas águas, ainda é muito delicada esta situação. Por isso, a Câmara de Vereadores, então, confirmou esse estado de calamidade aqui na cidade. Com isso, o município fica autorizado aí a fazer compras sem licitação de situações em que possa fazer o enfrentamento para o combate e o atendimento às pessoas atingidas pela enchente do rio Tocantins, aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior do estado do Maranhão. Repito, a sessão foi extraordinária, realizada na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Adalberto, eu volto com você aí no estúdio do Jornal da Difusora. Obrigado, Marcelo. Bom final de semana para todos aí em Imperatriz. Tá? O Marcelo Júnior atualizando a gente com as principais informações. Chegada do período chuvoso, né, gente? Situação bastante complicada e olha, uma cratera gigante avança rapidamente na MA 203. Pode, inclusive, cortar a Estrada da Raposa, na região metropolitana, deixando a região completamente isolada. Em preocupação, grande sinal de alerta. A rodovia, que é estadual, há pelo menos 3 anos não recebe reparos. Especialistas já haviam alertado sobre o problema na rodovia estadual antes do período chuvoso. A imagem é impressionante. O imenso buraco se abriu às margens da rodovia com uma profundidade de aproximadamente 50 metros. A cratera se formou na altura do bairro Caúra, já no município da Raposa, região metropolitana de São Luís. A preocupação aumenta com a proximidade do período de chuvas mais recorrentes. A situação dessa natureza não é só aqui. Essa é uma das situações mais graves. Mas nós temos ali a descida do Bucal, que é a descida da Praia do Bucal, é uma situação pior, com fendas bem maiores. Segundo o secretário de Infraestrutura, o risco da erosão atingir a pista existe e já foi repassado ainda no ano passado para o governo do estado, por ser uma rodovia estadual. Uma obra chegou a ser realizada. O problema é que a erosão a cada ano aumenta. O temor é que a cidade fique isolada. Essa é a nossa preocupação. Tanto é que o ano passado já tínhamos conhecimento daqui, levamos ao conhecimento do governo. Evidentemente, os moradores não têm conhecimento que essa obra é de responsabilidade do governo do estado. É o principal acesso da Raposa, é entrada e saída. Segundo este professor do Departamento de Geociências da UFMA, manutenções que acontecerem agora já serão feitas de forma tardia. Ele também alerta que, se as obras não forem feitas o quanto antes, a rodovia pode ser cortada. A ação do governo para conter o processo erosivo e para não deixar a população de Raposa isolada. Esse processo ele já vem de um período mais antigo, porém os governos normalmente agem de forma emergencial, né? Primeiro porque quando o problema aparece é que a população começa a reclamar, quando ameaça essa população, que ela começa a reclamar, outras autoridades começam a reclamar e o governo vai atuar nesse sentido, né? É fato que a manutenção ela chega tardiamente, né, na iminência da população ficar isolada e sofrer com esse isolamento. Eduardo Ericeira, a gente olha uma situação como essa, primeiro que assim, é uma tragédia já anunciada, né? E segundo, a gente fica perguntando por que no ano passado o governo do estado ofereceu ajuda ao governo federal para arrumar as BRs, sendo que as MAs, muitas delas ainda estão numa situação bastante complicada. Chegou o período chuvoso, aí fica tudo mais difícil, né? Então, Alberto, eu estive lá ontem, inclusive, eu cheguei a conversar também com o secretário de Infraestrutura lá do município de Raposa, e há uma preocupação muito grande. Ele me relatava que há outro caminho, né, que possa chegar em Raposa, mas esse é o principal, claro, esse é o que tem a maior movimentação. É praticamente 100%, o outro caminho diz que é muito pouco utilizado, até por se tratar de uma rodovia estadual, né, e é uma ligação da Raposa ao restante da ilha, digamos assim. Já que já chega aos municípios da região metropolitana, você precisa chegar à capital São Luís para ir para o restante do estado e até o restante do país. Então, é uma situação bem delicada, essa imagem é muito forte, a gente esteve lá, é impressionante, mas você percebe aí, quando você presencia pessoalmente, é impressionante, mas pela foto também dá para ter uma dimensão do problema. Claro que existe o risco, existe a preocupação, como o próprio profissional colocou aí na reportagem do Arthur, e tem que ter essa manutenção, claro, porque você imagina a erosão chegar, está bem próximo já ali a MA, a pista no caso, né, romper, vai deixar o município muito importante, que depende do turismo, depende dessa movimentação, praticamente isolado. E as chuvas ainda vão ser intensificadas ainda mais aqui na região da Grande Ilha. Situação complicada que tem que ter aí uma manutenção, agora uma intervenção imediata. Já tardia, como disse o especialista, né? Uma erosão dessa não acontece assim da noite para o dia não. E não adianta também depois botar a culpa em São Pedro, né? Dizer que é a chuva, porque não adianta, né? Planejamento mesmo que a gente precisa
em várias regiões, enfim, várias, a gente está falando aqui. Os efeitos naturais vão continuar acontecendo, né? Os fenômenos naturais Isso aí e esse período do ano a gente já espera, né? Uma chuva mais forte. Mas o que der para fazer, por exemplo, uma situação dessa aí pode complicar a qualquer momento e a gente vai continuar acompanhando aqui na região metropolitana, aqui na Grande Ilha de São Luís, hein? A Secretaria de Estado da Infraestrutura alegou que tomou conhecimento da situação e está monitorando o caso, que foi incluído no plano de recuperação emergencial de rodovias da Secretaria, mas não disse a data que os serviços vão começar. Vamos em frente, você ligado aqui no Jornal da Difusora, são 2h06. Dá tempo do João mandar um alô rapidinho aqui? Dá sim, Alberto. Vamos lá. Pessoal aqui mandando mensagem no WhatsApp. Um alô para Maria. A Maria não disse de onde é. Todas as Marias recebem o nosso abraço nessa sexta-feira. Fala... Vamos lá. A Wanda, que está ligada aqui também na Vila Conceição, Coroadinho, está mandando aqui um abraço também de Caxias, aqui não disse o nome. Opa! Adivaldo, acho que é Adivaldo, mandando. E aqui também não mandou o nome, né? Só mandou alguns vídeos, mas não disse. Ninguém falou do terno azul do Eduardo. Ninguém falou do terno azul. Ninguém falou. Aí mandou aqui uns vídeos para Cris, né? E para Kate, mandaram aqui. Também um abraço aqui também para Janaína, né? Beleza. Também está escutando a gente. Maravilha. Obrigado, John. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora no rádio e também na televisão. E agora a gente volta a falar da situação da violência no campo aqui do estado do Maranhão. Mais um caso foi registrado nessa semana, Cristiane Moraes. É isso aí, mais um caso registrado, acho que a gente tem aí, né, na manhã de ontem, relatos dão conta de que vários homens de uma empresa de segurança invadiram as terras da comunidade Carranca, no município de Buriti, leste do Maranhão, e estão impedindo aí os trabalhadores rurais de adentrarem nas áreas de roça. Essa é a terceira invasão em menos de um mês, promovida aí por esses sojicultores, né? O município de Buriti atualmente tem 21 comunidades em conflito com sojicultores. E a FETAEMA e a Diocese de Brejo solicitaram providências urgentes da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na cidade, mas até o momento não obtiveram retorno. Lembrando que em janeiro deste ano, 3 tentativas de homicídio envolvendo crianças e adolescentes já aconteceram. Isso no dia 15 de janeiro, na comunidade de Bacuri, São Benedito do Rio Preto, já foram registrados também conflitos, e os 3 sobreviventes aos ataques. Né? Tudo isso acontecendo no campo do Maranhão, né? Na zona rural do Maranhão, e o estado do Maranhão configurando aí como estado de números crescentes de violência no campo. Eu queria até convidar, né, o telespectador aí do Jornal da Difusora, primeira edição, para assistir amanhã, às 8 horas da manhã, nesse sábado, o programa Em Alta, onde a gente discute, né, a questão do conflito de terra, a gente discute esse conflito também na zona rural de São Luís. São Luís é uma das capitais com maior zona rural, né, então os conflitos de terra também acontecem aqui na região metropolitana e na zona rural de São Luís, e a gente vai discutir, inclusive, o que esses conflitos de terra têm a ver com o plano diretor da cidade, que precisa ser revisado, com a lei de zoneamento econômico e ecológico do Maranhão, que até agora a gente tem discutido bastante, né? E como que isso tem a ver com esses conflitos e com a preservação dos saberes e do direito ao território das comunidades tradicionais. Então, tudo isso vai estar amanhã no Em Alta, em discussão com o professor Horácio Antunes, da Universidade Federal do Maranhão, e também com o Eric Moraes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos também. Importante essa discussão. Amanhã, portanto, você é o convidado especial para acompanhar aqui na nossa programação da TV Difusora, tá bom? Olha só, o PDT oficializa pré-candidatura do Ciro Gomes hoje, sexta-feira. A candidatura aí que ficou meio, né, John? Banho-maria, vai, não vai, acabou, enfim. Agora, oficial. Oficial. É uma cerimônia ainda muito simples, né, Adalberto? De forma remota, não é? Por conta das questões relacionadas à epidemia, não é? Mas o Ciro Gomes está bastante animado, divulgou até um vídeo nas redes sociais, em que se mostra animado ali. Deve ser transmitido, né, para as redes sociais também esse evento, com a participação mínima de pessoas, apenas algumas lideranças nacionais do partido. O próprio Carlos Lupe deve estar presente também. E aí o Ciro deve focar também, anunciar alguns eixos, não é, do governo deles, sobretudo relacionado à questão da problemática ambiental e também da renda mínima, né? Ele deve focar na questão ambiental e da renda mínima.
e também deve propor ali, né, a divulgar ali o que ele pensa também em relação à diminuição de incentivos fiscais e taxação de fortunas, né? Então isso que ele deve hoje anunciar, falar um pouquinho nesse lançamento da candidatura dele. Já agora, a partir das 4 da tarde, nas 16 horas, as pessoas já podem estar acompanhando aí na rede social do Ciro. Ciro que já desafiou o Moro, né, Eduardo? Ciro já publicamente chamou o Moro para a batalha. Pois é, e não deixa de ser uma oportunidade também, né, de apresentar o seu plano de governo, né? Como o Diogo colocou aqui, já algumas prioridades, digamos assim, claro, ele chega a ser presidente do país, claro, ele já aproveita, né, uma espécie de pré-candidatura, oficialização, mas já aproveita ali na presença de várias lideranças, não muitas, né, até pelo período agora de pandemia, não pode aglomerar tanto, ainda tem que ter um certo cuidado em relação a isso, mas já para apresentar aí algum projeto de governo em relação a esse futuro governo, caso ele se eleja a presidente do país, claro, né? Eduardo, aproveitar que está contigo a bola para falar sobre a cidade de Pinheiro. Houve um reforço lá de medicações na região? Então, Adalberto, foi um pedido feito, né, pelo deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Otelino Neto, fez esse pedido, né, ao governo do estado, que caminhou aí medicamentos lá para a cidade de Pinheiro. Lembrando que o município de Pinheiro, inclusive, foi uma recomendação que foi feita através da prefeita Ana Paula, e aí intermediou aí o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. Para se ver a situação, alguns medicamentos, isso é um detalhe interessante, já estava faltando até em farmácias mesmo que acabam comercializando. Acabam comercializando não só no município de Pinheiro. A gente sabe que ele é referência na região da Baixada Maranhense, outros municípios acabam tendo que procurar socorrer na cidade de Pinheiro, então é importante esse abastecimento lá no Hospital Municipal lá de Pinheiro, esse abastecimento dos remédios, não só no combate aí às síndromes gripais, mas também outras doenças. Então é importante esse pedido, foi feito esse encaminhamento desses medicamentos. Obrigado, Eduardo. Vamos em frente, a gente continua falando de saúde. A partir de agora, os planos de saúde devem cobrir testes rápidos de Covid-19. A gente acompanha na reportagem. O teste rápido para Covid-19 é feito com a coleta de material do nariz e foi a saída para Nayá. Eu estava muito impossibilitada de trabalhar, eu estava com febre, calafrio, e eu falei, cara, eu não vou conseguir esperar 2 dias sem um diagnóstico, para saber esse diagnóstico. Por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os testes rápidos devem ser incluídos na cobertura dos planos de saúde. Para ter direito, o paciente deverá apresentar o pedido médico, ter pelo menos 2 sintomas da síndrome gripal: febre, dor de garganta, coriza, tosse, calafrios e dor de cabeça. Ou ainda sintomas da síndrome respiratória aguda grave, como desconforto respiratório, pressão no tórax e saturação de oxigênio menor que 95%. O teste deve ser feito até o 7º dia dos sintomas. Pessoas assintomáticas que só tiveram contato com diagnosticados não têm direito à cobertura. A decisão da ANS levou em conta o avanço rápido da variante Ômicron e a necessidade de isolamento para casos suspeitos. De acordo com a agência, mesmo diante da redução no número de exames disponíveis no mercado, as operadoras podem ser punidas caso os testes não estejam disponíveis de forma imediata. Aquela operadora que não atender a esse pedido do beneficiário, há uma aplicação de uma multa, previsão na resolução nossa, de valor em torno de R$80 mil. A Associação dos Planos de Saúde diz que apoia a inclusão do teste, mas faz um alerta sobre os critérios para o excesso de pedidos. A gente pede à comunidade médica que evite prescrever vários testes para a mesma pessoa na mesma janela diagnóstica. Para que isso aconteça, acabarão faltando testes para aqueles que mais precisam. Ainda bem, né? Já era hora de realmente tomar uma medida em relação a esse assunto. A gente vai girando aqui agora com o Diogo Coutrin. João, o juiz de Timon determinou que a Câmara Municipal se reúna e vote, enfim, o orçamento? Lá em Timon, um caso atípico, viu? É uma das únicas câmaras que ainda não aprovou orçamento, né? E isso, claro, incorre na possibilidade de não pagamento de servidores terceirizados, de empresas terceirizadas, e até da paralisação, né, de serviços realizados na cidade. E aí, Adalberto, por conta disso, desse impasse entre a Câmara Municipal e alguns membros da oposição da Câmara Municipal e a prefeita de Timon, a prefeitura, na verdade, o juiz dos feitos da Fazenda Pública, Wellington Souza Carvalho, determinou que a direção da Câmara Municipal de Timon reúna os vereadores e vote orçamento. O próprio juiz mandou notificar pessoalmente o vereador Wilmar Rezende, que é o presidente da Câmara, não é, sobre a decisão, e determinou 5 dias para os vereadores votarem orçamento, não é?
Então isso aqui já sabe, vem falando ao longo da semana desse impasse. Vamos pegar um trechinho do vereador PA, ele explica pra gente quando vai ser votado esse orçamento, de fato. Vamos ver e ouvir. Da Lua. E o juiz aí deu 5 dias determinou para que seja feita a sessão extraordinária para que a Câmara chegue ao entendimento para que votemos o orçamento. Alô? Principalmente a oposição, que elas votem. Se a oposição tem alguma coisa contra o orçamento que foi mandado através do Executivo, que a oposição agora apresente as emendas, apresente o que ela acha que está errado, para que a gente possa chegar ao entendimento, porque no final, Chumbo Grosso, quem não pode ficar prejudicado é a população. É o município. Isso lá em Timon, tem alguns vereadores, né, que alegam que houve distorções ali no orçamento, né, Adalberto? E por isso não aprovaram. Já o próprio secretário de Timon, secretário municipal, antes já havia entrado numa polêmica porque afirmou que alguns vereadores, né, presidente da Câmara, queria, na verdade, era um aumento de repasse, né, ali para a Câmara Municipal de Timon. E aí ficou essa questão toda, né, e não se resolveu, mas agora a Justiça teve que entrar no caso para solucionar essa questão. E eu creio que a Adalberto, acho que segunda-feira, a Câmara já deve estar aprovando a Lua lá de Timon. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas ao final, uma informação, a mãe do presidente Jair Bolsonaro morreu aos 94 anos após 2 paradas cardiorrespiratórias. Informações foram confirmadas pela Prefeitura de Eldorado, cidade onde ela será velada e sepultada, que fica localizada no interior de São Paulo. Olinda Bonturi Bolsonaro estava internada no Hospital São João, no interior paulista, desde segunda-feira. O anúncio da morte foi feito pelo presidente em suas redes sociais. Ele, abre aspas, com muito pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade, escreveu Bolsonaro no Twitter. Tivemos também a morte da cantora Elza Soares. Cristiane Moraes, uma perda enorme para o país também. Uma perda enorme, né? A deusa, musa Elza Soares, né? Tem uma frase muito marcante que perguntam para ela, falando da voz dela, mas tem alguma coisa errada com sua voz? De que planeta você vem? Ela diz, vem do planeta da fome, né? E Elza Soares também, que tem na sua música e registra isso. Na festa de confetes deixo a minha dor, né? Então é uma brasileira, como muitos brasileiros, foi um exemplo de vida para todos nós, para nós mulheres também, uma força, né? Uma energia feminina muito grande. Que ela esteja em bom lugar. Verdade. Segunda, voltamos 2h15 da tarde. 1h15 também. 1h15 da tarde, até lá.